princípio da dignidade humana, o princípio constitucional da dignidade humana, que é mais que um princípio, é um macro-princípio e é, na verdade, o vértice do Estado Democrático de Direito. Ele permeia todas as relações familiares e também o direito das sucessões. Mas eu estou falando da dignidade para poder falar aqui no que interessa especificamente para sucessões e família do seu inverso, ou seja, da indignidade. O Código Civil de 2002 ele trouxe uma inovação quando estabeleceu no artigo 1708, parágrafo único, que com relação ao credor cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno. Então, indignidade, procedimento indigno, vamos explorar um pouco aqui hoje. No direito das sucessões, isso já era comum. Atos de indignidade acarretam a deserdação. Aquele rol que tem lá no direito das sucessões, eu sempre achei, e continuo achando, que ele não é um rol taxativo, ele é exemplificativo. E agora, nos tempos da pandemia, por exemplo, nós poderíamos elencar um outro exemplo de indignidade, que é o caso de alguém que transmite Covid, não simplesmente transmite Covid, porque isso todo mundo tem transmitido para todo mundo involuntariamente, sem saber. Mas, por exemplo, alguém que vive com a sua mãe, com seu pai, com alguém da sua família ou do seu cônjuge e que se recusa a tomar vacina. Essa recusa a tomar vacina que aumenta, embora nós saibamos que a vacina não seja uma garantia, que aliás garantia total é só que nós vamos morrer, mas ela diminui bastante a possibilidade, a incidência do Covid. Então, alguém que se recusa a tomar vacina, contrai o vírus e transmite para um parente seu, e esse parente seu, se fosse a mãe ou o pai, morre em decorrência disso, nós temos aí um ato de irresponsabilidade que pode acarretar em indignidade, que pode caracterizar-se como um ato de indignidade. Esta indignidade, obviamente, que pode ser caso de deserdação. Então, essa é uma questão nova, nunca antes pensada, mas, na verdade, ela tinha sido pensada, ela está prevista no Código Civil, mas não especificamente isso, porque não especificamente nessa coisa da Covid, claro, assim como outros atos de indignidade podem se caracterizar, podem caracterizar atos de deserdação e também lá no direito de família, atos que vão retirar a obrigação alimentar. Bom, eu falei da transmissão da Covid como um ato, como uma novidade, mas nós temos outros atos que podem caracterizar a indignidade, que tanto repercute na desobrigação, na desobrigação alimentar, ou na obrigação alimentar, né, que retira a obrigação alimentar, mas também que pode caracterizar um ato de indignidade passível de remeter a uma deserdação. Vamos lembrar alguns atos aqui que poderiam ser. A traição por si só, ela não é um ato, ela não vai caracterizar um ato de indignidade, seja para ir com repercussão na herança, né? Mas, por exemplo, a alienação parental, um ato de alienação parental, quer dizer, não apenas o ato de alienação parental, nós temos que fazer essa distinção, né? A alienação parental é a somatória de vários atos de alienação parental. E a somatória desses vários atos de alienação parental, que caracteriza a alienação em seu estado mais grave e gravíssimo, que pode chegar até a ser uma síndrome, né? Que é a alienação parental em seu grau máximo, dependendo, ela pode até entrar para uma categoria médica, o que nós podemos chamar de síndrome da alienação parental. Mas, pois bem, a alienação parental é um ato de indignidade que pode, que repercute tanto no direito de família quanto no direito das sucessões. Um falso abuso, por exemplo, um falso abuso, uma falsa denúncia de abuso sexual também pode caracterizar como um ato de indignidade. A questão do abuso sexual é uma das questões mais difíceis, né? Porque difícil
pela prova. E nós sabemos todos que quem ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Bem, todos esses atos, lembrando que eles repercutem no direito de família, no direito das sucessões e também no direito das obrigações. Por exemplo, na doação. Uma doação ela pode ser revogada, né, quando, segundo o artigo 1557, que também tem um rol, entendo não ser taxativo, exemplificativo. Então, todos esses atos, eles podem ser considerados, esses atos de indignidade, assim caracterizados, eles podem repercutir também numa possível revogação de doação. Outro exemplo que pode caracterizar uma desobrigação alimentar, né, ou mesmo uma deserdação, o golpe do baú. O golpe do baú é uma expressão nova, eu tenho isso, talvez tenha sido um dos primeiros autores a escrever sobre isso, embora não tenha sido o primeiro a falar, como doutrinador talvez sim, mas como na jurisprudência do STJ já tem, nós temos uma decisão, mais de uma, sobre isso, que usa essa expressão, o golpe do baú, né, que depois isso será assunto de uma outra aula, de um outro tema, onde nós vamos detalhar mais sobre isso. Também não é simples de provar, mas é possível. Eu mesmo já tive alguns casos em que eu consegui caracterizar o golpe do baú. Isso tem repercussões jurídicas importantes. Outro ato que pode caracterizar a indignidade, com todas essas repercussões, é a difamação nas redes sociais. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher ao pagamento o valor da indenização por danos morais é sempre muito baixo, né? É simbólico, mas nessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador relator, que era o desembargador Matias Couto, ele condenou uma mulher a pagar uma indenização de R$10 mil porque ela espalhou nas redes sociais que o seu companheiro, namorado, seu parceiro, que estava traindo, que tinha outras mulheres, etc. O caso é bastante interessante, mas também será objeto de uma outra fala nossa. O que eu quero trazer aqui é que fazer denúncias, difamar nas redes sociais, e aí a gente pode pegar o gancho da traição. Uma traição simplesmente não é um ato de indignidade, mas essa traição, se ela vai a público, torna um vexame público, né, de uma repercussão tal, isso pode, às vezes, caracterizar um ato de indignidade. Isso é perigoso porque nós temos um limiar muito tênue aí entre moral e esta irresponsabilidade. Irresponsabilidade não, responsabilidade e moral, porque eu falei o I, fica parecendo irresponsabilidade. Mas enfim, o rol não é taxativo, ele é exemplificativo. E, finalmente, o abandono afetivo, ele é também um ato de indignidade. E olha só, por que é importante caracterizar o abandono afetivo? Ele não só, um pai, por exemplo, que tem abandonado seu filho, ele depois, o filho cresce, é bem sucedido e ele continua sendo pai, né? E esse pai poderia pedir alimentos para esse filho? Numa situação normal, sim, mas nesta não. Por quê? Porque esse pai praticou atos de indignidade. Daí a importância da caracterização do abandono afetivo. E, além disso, o abandono afetivo, ele caracteriza também, né, como ato de indignidade, efeitos sucessórios, ou seja, pode ser caracterizado uma indignidade para efeitos de deserdação. Bem, gente, então eu falei tudo isso aqui nesse meu livro, Direito das Famílias, que já está indo aí para a 3ª edição, e eu trago algumas decisões sobre isso, não são muitas, mas é importante nós pensarmos nisso, porque primeiro, de lembrar que os atos de indignidade, tanto nas sucessões quanto no direito de família, eles não têm um rol taxativo, é exemplificativo. E aí depende de cada situação. Como sempre em direito de família,
né, as situações, cada caso é um caso. Mas, enfim, aqui hoje é só para a gente lembrar desse oposto da dignidade, assim como o princípio da dignidade, que é o vértice do Estado Democrático de Direito e perpassa e sustenta todas as relações jurídicas, principalmente o direito de família, o seu oposto também tem repercussões, que é a indignidade. Então aqui uma pequena amostra para a gente falar sobre essas indignidades que têm repercussões relevantes, importantes no direito de família e sucessões.